Valeu. Obrigado, gente. Andar feito uma cirurgia todo dia. Ninguém quer andar aqui todo dia tendo que ir sofrendo aquele corte de uma coisa que não está muito bem. E verdade, é tão bonito falar, é tão interessante você ser verdadeiro, ser da verdade, mas a hora que você tem que lidar com você mesmo, que a ideia dessa da obra é você lidar com você, é você aprender a ser verdadeiro. Quem é casado aqui, levante a mão, fazendo um favor. Beleza, vamos começar. Quem aqui já mentiu para a mulher alguma vez com medo do que ela ia pensar? Levante a mão. Muito bem. Eu queria saber assim, quem tem, eu preciso de 3 corajosos que vêm aqui assumir que mentiu para a mulher, se não for uma coisa muito feia, pode contar, senão vai estar filmando. Ou se for feia e você já resolveu esse problema, 3 corajosos que vão subir a montanha com a gente, né? Que nem Jesus subiu a montanha, vem subir a montanha e vem aqui falar se o que foi a mentira que você passou nela, que para se livrar de uma bronca ou da pressão, ou que você iria talvez correr um risco de sofrer uma conduta dela que você não gostaria. Preciso de 3 homens. Quem é o primeiro? Então vem. Vem. Por favor. Já se arrepende também, né? Confessai os seus pecados uns aos outros. Você também? Não. Ele não. Preciso de mais um. Vem cá. É verdade, tem 3. E daí, beleza? Traz o microfone para ele. Você pode se apresentar, essas coisas todas? Eu sou Sebastião, eu sou da Igreja de Cristo lá de Santo André. E eu não menti para minha esposa. Eu só não falei a verdade para ela. Nós temos uma chacrinha lá em Rio Grande da Serra, onde a gente aproveita para compartilhar com os irmãos. E uma das coisas que ela almeja constantemente é passar o maior tempo dela lá naquele local, porque ali realiza sonhos. Nós temos uma área para fazer uma cozinha. E já não é a primeira nem a 10ª vez que ela fala, quando você vai fazer? O mês que vem eu vou fazer. E já faz mais ou menos 8 anos que é para fazer essa coisa. É o mesmo pedreiro que está levando para lá, eu sei disso. Eu tenho a impressão que o problema não é a minha mentira, o problema é encontrar o pedreiro certo. Então, é isso. Porque, na verdade, Cláudio, muitas vezes a gente não mente diretamente. Você mente sublimarmente por baixo do pano. Mas para o senhor é mentira de qualquer maneira. Então, interessa o tamanho dela e a maneira que você está contando. Eu acho que a minha esposa, não tenho certeza, com a minha esposa estou devendo muita coisa. Essa é uma das, as outras eu vou falar outra hora. Tá bom. Mas obrigado pela coragem, né, gente? Comigo aconteceu a questão de um mês. Eu passei assim em Jacarepaguá, vi assim, Igreja de Cristo. Eu pensei, poxa, eu estou procurando a Igreja de Cristo, eu vou entrar aqui para ver se eu consigo encontrá-lo. Mas eu sei que tudo está dentro de mim, né? E entrei. E eu comecei a sair lá frequentar a igreja. A minha mulher ficou desconfiada. O que está vendo que esse horário você não está em casa e aonde você está indo? Eu falei, eu estou indo num grupo de autoajuda, porque do lado existe um grupo de autoajuda do AA, né? Do lado assim existe, é o grupo do AA e do lado da igreja. Eu estou indo naquele grupo de autoajuda lá que eu frequentei. Aí tudo bem, até que chegou agora, semana passada, ela falou, não, você não está indo no grupo de autoajuda, você está indo lá naquela igreja, lá daquele pessoal que quer te tirar, quer te levar para lá. Então eu menti realmente, falei, realmente eu estou indo lá. Mas tive que mentir para chegar até lá. E como é que ela ficou nessa situação, assim, sabendo que você estava mentindo para ela? É o meu caso, porque eu sou católico, né? Então nós somos praticantes. Então há realmente um medo, né? Dela, justamente, de que eu não siga mesmo a igreja com ela, né? Mas a minha questão não é a igreja, né? A minha questão é comigo mesmo, não é... Mas você sentiu, assim, me senti de falar para ela e ela... Não senti não, porque eu já comecei a ficar, eu saí, o meu ponto fica sem jeito de falar, porque eu me senti aprisionado, né?
como se estivesse nos grilhões, né? Com aquela questão que falou da porta, né? Eu não tinha coragem de olhar a porta, abrir a porta, ver o outro lado, né? E nesse momento, justamente, eu senti essa forma, que eu comecei a me libertar dos grilhões, tá? Ter coragem de olhar o que há do outro lado, né? E me senti liberto, me senti mais leve, me senti mais confiante, menos temeroso, né? Me senti livre. Então não tive medo nem preocupação. Eu tive sim respeito para com ela e respeito também para a fé dela, a religião dela, para que não houvesse pensamento que eu estava afrontando, eu estava agredindo, né? E que ela entendesse que, e até mesmo já que falou para mim chegar aqui, ela não quis que eu viesse, que eu tive que dizer, eu vou na excursão, eu vou lá no movimento deles. Você não vai, eu vou lá por fazer um escândalo, eu vou brigar, você vai chamar eles de demônios que estão te tirando do caminho, né? Então foi um problema sério, eu tive que falar lá com o missionário, né? Falei, olha, eu fiquei com medo dela chegar e fazer escândalo, pelo jeito eu acreditei que ela fosse mesmo, né? Eu falei, vou ter que conversar com ela. Eu falei, se minha mulher chegar aqui, você tem que entender, porque você tem que aceitar e tal, vocês me ajudem aí, não levem a mal não, que ela é gente boa, né? Mas o medo dela é justamente que vocês me convertam, né? Tudo bem. E aí, por sorte minha, todo mês ela vai, tem nossa igreja tem os monges, né? Lá no centro da cidade, ela foi lá e todo mês ela vai lá se confessar, e esse monge, por sinal, me ajudou. Ela disse, olha, eu vou deixar porque o monge disse para te deixar um pouco agido. Né? Falei, glória ao monge, né? Então você prepara aí minhas coisas, não vou preparar coisa nenhuma. E ela saiu de casa, olha, saiu nesse período que eu teria a vir e não voltou para casa naquele momento para não me ver partir. Então é isso aí. Eu menti, mas por uma questão de procurar a minha liberdade, procurar o meu caminho, que eu estava perdido. Ou ainda estou, mas acredito que eu estou me encontrando. Estou realmente quebrando esses... conseguindo me libertar desses grilhões, né, que me acorretavam, e dessa prisão que havia dentro de mim, eu mesmo. E hoje eu consigo dizer a vocês, quando a gente começa a ver a luz, começa a se libertar, é uma sensação tão maravilhosa de liberdade, de leveza, e quebra também as máscaras, né, que tanto havia em mim. Tá? Eu hoje estou feliz. Muito obrigado. Obrigado pela confiança. Tá faltando um, tem mais um? Eu? Eu não minto para minha esposa nunca. Mas sabe que é interessante, essa mentira é boa, né? Mas é interessante que tem um livro que diz porque os homens mentem e as mulheres choram. Deveriam ser, as mulheres choram porque os homens mentem, né? Então, parece que nós estamos num quarto que nós entendemos muito bem, que é esse quarto estranho de lidar abertamente sobre nós, de falar a verdade. Tudo isto que ele falou, todos nós que somos casados há um tempo, sentimos, aprendemos a falar assim, eu não quero machucar a minha esposa, eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela saiba disto. Fiz a mesma coisa, por isso que chamei vocês primeiro, para depois eu falar de mim. Fiz a mesma coisa, falei para minha esposa, combinei com ela, era uma coisa certa que eu estava fazendo, não era algo errado também, como ele. Mas eu falei para ela, amor, ó, desse assunto, eu não vou te falar desse assunto, você não vai saber, tá? E ela foi, aí piorou, tá? Aí ela ficou mais curiosa ainda, ela queria saber os detalhes. E as notícias foram chegando de outra maneira, no ouvido dela. E de repente, eu fui entendendo como é que estava esse meu quarto, o quarto da verdade. Como é que ele estava cheio de ideias boas, mas mentirosas, que não estava adequada a um cristão, a um discípulo. Mas na hora que você vai lidar com você, aí você sente essa espada cortando. Você chegar em casa e dizer para sua esposa, você fez isso?
Ou ela te fala assim, né? Você fez isso e você pensa, segundos, você pensa, se eu fizer isso vai dar naquilo, depois ela vai falar aquilo outro, depois ela vai me questionar, ela vai saber daquela outra coisa também que eu escondi semana passada, e depois que eu fizer tudo, aí eu vou falar para ela. Minha esposa chegou esses dias para mim, na hora do café da manhã, e há muitos anos atrás, eu tinha problema com masturbação, e eu tive que lidar com ela, lidamos, já faz mais de 20 anos, e estávamos bem. Ela chegou, sentou do meu lado do café da manhã, falou, vou estragar seu café da manhã. Eu falei, aqui que será que vai ser a pergunta? Porque nunca ela pergunta só aquilo, ela pergunta aquilo, depois, mas e aquilo? Como é que você se sentiu em relação àquilo outro? Ela falou, bem, você masturbou pensando naquela pessoa? Eu, ai que bom, ela pegou uma pergunta fácil dessa vez. Falei, amor, você vai estragar o café. Não, é para estragar mesmo. E a pergunta, eu respondi, não, você lembra que nós já lidamos com isso há tantos anos e tal, e era verdade. Mas o medo são aquelas perguntas que, não sei por que nós, tão fortes, tão bravos, quando fala em verdade com a gente nós sentimos tudo isso. Sentimos o medo da reação, sentimos a dor que vamos passar, em vez de já começarmos vamos mudar esse quarto aqui. Vamos parar de colocar umas coisas que não são verdadeiras, são falsas. Vamos colocar coisas diferentes aqui, para que nós possamos ter aquela consciência boa para com Deus sempre. Mas que mesmo que vai me cortar, mas isso é um começo que nós vamos ter que aprender. Deixar andar pingando de sangue muitas vezes. Eu tenho ligado para minha esposa, porque tem outra situação acontecendo constantemente, desde quando saí de Londrina para cá. Parece que eu estou falando de casamento, ontem foi de casamento, hoje de novo, parece que é uma coisa ligada com a gente. Porque eu tenho que falar o que estou sentindo. Amor, liguei agora há pouco de novo. Deixa eu falar com você uma coisa. Para treinar eu não guardar tudo aquilo que eu estou pensando dentro de mim. Para que ela saiba o que eu estou pensando, porque hoje à noite eu vou estar lá. E amanhã, na hora do almoço, estou saindo de lá de novo. E eu quero chegar em casa bem. Mas ir lá e falar a verdade, como é que ela vai reagir com todo esse material que eu estou dando? Com toda essa abertura, esse coração na mão? E eu vou provavelmente dentro do avião, daqui para lá, pingando de sangue lá dentro. Porque verdade não é uma coisa tão simples como nós falamos. Eu vou na casa de uma senhora lá em Londrina, uma senhora que tem 74 anos, toda quinta-feira eu vou lá tomar café com ela, salvo algumas semanas desse final de ano, faz um ano que comecei isso, encontrei ela numa festa, e ela é religiosa, tradicional, ela tem assim, ensinamentos dos pais faz muitos anos. E eu sabia que eu podia chegar lá, minha esposa não podia ir comigo, ela vai lá, ela faz um cafezinho, e começou bem assim, superficial, e sempre eu queria definir com ela, eu estou de um lado, você de outro lado, a senhora de outro lado. E sempre na nossa conversa na mesa, eu tinha uma mesa, uma cesta de frutas, e eu uso aquilo para exemplificar para ela o que ela precisa de decidir com Deus. Agora ela está entendendo, depois de um ano das quintas-feiras, o que é realmente a realidade dela, espiritual. Então, lidar com uma verdade das Escrituras para você ensinar outras pessoas, seja ela a idade que tiver, você está no controle daquelas palavras. É como aquele filme que você vê na TV ou no cinema, e você olha ali, o escritor deu o filme e a resposta certa, e a atitude certa para aquela atriz. Então, os dois estão lá lendo. Eu falo isso, ela responde aquilo, eu já sei o que ela vai responder. Está ensaiado. Mas quando você tem que lidar com a verdade, as perguntas não estão ensaiadas. As respostas não estão ensaiadas. Vai sair aquilo que está dentro de você. E se você não está acostumado a ser cortado mesmo, se você não está acostumado a lidar mesmo
com a verdade, se nós não estivermos, nós não vamos começar nunca esta construção. E aonde Deus podia nos levar, nós não vamos. Porque nós mesmos vamos estragando com as nossas mentiras. Nós mesmos vamos sacrificando as pessoas que estão do nosso lado com a mentira. Quantas vezes eu vi minha esposa limpando a cozinha e ela chorando. E era fruto de uma mentira minha. Depois eu falei, bem, o que está acontecendo? Quantas vezes ela estava deitada no sofá e ela levantava para ir fazer alguma coisa e ela ia lá passar roupa, muitas vezes ela não estava bem. E era fruto de uma mentira. Quando você está lá se apoiando na mentira, você tem vitórias, você vai indo ganhando. Quantos homens não ganham? Eles fazem viagens como esta e ele sai da situação ali do que ele foi planejado viajar e ele vai para um lugar encontrar uma outra mulher. E naquela hora ele está ganhando. Mas ele vai se afastando do pai, porque ele não quer enfrentar a dor de dizer não. Ele não quer enfrentar a dor de fazer do jeito que o Senhor quer que ele faça. Ele não quer deixar essa espada ir lá e tirar o que não presta. Quando nós vamos para João capítulo 8, João capítulo 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Às vezes nós não queremos começar uma construção desta, porque a primeira coisa que eu vou ter que admitir é que eu não tenho verdade. A hora que você começa a falar a verdade, as suas mentiras começam a aparecer. E quem é que vai querer começar a construir uma coisa, sendo que primeiro passa pelo vexame? Primeiro eu passo pelo vexame e dizer, olha, eu não tenho essa parte da minha vida inteira. Você está convivendo comigo e esse ambiente é sujo. Porque na hora que alguém começa a te interrogar, mas por quê? Acho que quando eu falei dos casados é por isso. Porque aquelas perguntinhas são importantes para nós sentarmos ali e ver. Uau, eu não estava pensando que estava dando tudo isso. Para mim era só isto. E de repente você começa a ver que o quanto você foi dissimulado, o quanto a mentira fez de você um homem horrível. E como é que você vai lidar com as coisas sem você estar lidando com isso, com as coisas do Senhor, se você não vai lidando com essa área da sua vida? Ou pelo menos dizendo, olha, o meu quarto da verdade está um horror. E o Senhor sabe disso. Eu não tenho deixado a palavra dele ir lá e me limpar. Então quando você ver isso, eu estou em obras, tá? Já fica 50 metros se preparando que eu posso contar uma mentira. Você pode cair num desses buracos que eu monto para colegas. Eu conto uma coisa e daqui a pouco o colega vai lá e descobre. E ele nunca vai te dizer, muitas vezes, você mentiu para mim. Ele começa já a pensar, ele é mentiroso, ele não é de confiança, ele tem problemas no caráter dele, ele não vai entender. Alguns não vão entender. Mas nós temos que ver que é uma coisa que... Quantos de nós aqui levantamos a mão? Isso é porque foi os casados, só e agora os solteiros. Que a mentira, o quarto da verdade, ele fica mal acabado.
Porque se eu disser toda a verdade, eu vou me parecer com o diabo. Eu vou ficar tão parecido com ele e eu não quero parecer filho dele. Talvez as pessoas não vão entender quando eu disser, eu estava com vontade de fazer aquilo e fiz, errei mesmo. Nojento. Quando você olha, de você lidar com essas quedas, como é que eu vou lidar com o meu orgulho? Como é que eu vou lidar com as minhas intenções? Se você prestar atenção, quando você mente, quando nós mentimos, nós somos as pessoas mais criativas, tá? Já teve pessoas de eu saber que manda a esposa para uma direção, pega as filhas, vai lá, amor, estou com uma dor de cabeça, ele inventa alguma coisa, só porque ele quer ficar sozinho em casa. Aí ele pode fazer o que ele bem entender de errado. E a pior parte, quando você vai conversar com um homem assim, ele não acredita que aquilo é tão ruim. E que ele é mentiroso. Ele é dissimulado. Fingido. Aí o dia que alguém tem que chegar e confrontar ele e dizer, mas você me mandou para a festa e você ficou fazendo o quê? Orando. Ele vai piorando as coisas. Apocalipse 21:8. Medo e mentira. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É interessante essa questão de você olhar. Nós somos, muitas vezes, medrosos. Não sei porquê, de onde vem o medo desse. E na maioria das vezes que nos evita começar a lidar com verdade, é o medo. E depois, mais tarde, quando você está lá olhando, chegando para a luz, você fala, mas por que eu tive medo daquilo? Que loucura! Era tão insignificante, eu era maior do que aquilo, eu não precisava, se eu tivesse agido desta maneira. Você não agiu, nós não agimos muitas vezes, porque nós não começamos essa construção, não levamos tão a sério, que eu tenho que começar a construir um espaço de verdade. Não só ter a verdade do Senhor, tenho que ter sim, mas eu tenho que agir, senão eu vou começar a falar Senhor, Senhor, e não vou fazer da forma que Ele quer. Eu não vou realmente agir da forma que Ele deseja que eu haja. E aonde Ele poderia me levar, Ele não vai me levar. Como ele ia levar o Pedro até a casa do Cornélio e falar, ó, você tem que mudar isso aí, você tem que encarar que você vai para lá. Não como. Não, você vai comer sim. Não fala a verdade, vai ter que falar a verdade sim. Não, jamais. Vai ter que começar a falar a verdade, agir com a verdade sim. E ele foi até lá e depois ele disse o quê? O que eu podia fazer? Não era tanta intenção de ir lá. Às vezes nós não temos tantas intenções assim. Não estou falando em relação à palavra de querer fazer a verdade, mas nós substituímos esse conhecimento pelo aquele momento de deixa eu ser verdadeiro para você. Tá?
com pequenas coisas, nós vamos sujando. Interessante, quando você lida com isso de lidar com essa verdade, você começa a deixar de ser leviano em algumas coisas. Porque junto com tudo aquilo de certo que você diz do Senhor, você vai caminhando junto com dentro daquilo também, um veneno que vai estragar tudo lá na frente. Porque quantas pessoas nós já vimos, em nome da palavra de Deus, ir lá ensinar a palavra de Deus, e lá dentro ele estava sabendo tão bem do que ele estava falando, mas ele estava vivendo tão mal aquilo que ele estava falando. E mais tarde ele mesmo estragou tudo. Ele mesmo destruiu tudo. Se eu não me cuido, eu mesmo vou destruir a minha esposa. E com pequenas mentiras, que não são pequenas, são pequenas para mim, doloridas lá. Quando você inverte o quadro, aí você começa a ver, se fosse comigo, se fosse ao contrário. Ontem eu falei de uma esposa que foi traída. Eu tenho um amigo meu aqui, que enquanto ele estava aqui, a esposa dele traiu ele. E eu estava questionando ele, como é que você fica no primeiro tempo depois que você voltou para cá? Ele tremia. Ele queria saber tudo, ele queria controlar, ele tremia. Porque ele estava do outro lado agora. Ele recebeu o peso da mentira. Ele, enquanto estava aqui, ele recebeu. E foi horrível para ele lidar com isso. Ele perdoou, ele continua junto. Hoje está bem melhor, bem mais tranquilo. Ele não deixa essas coisas acontecer, as coisas entrarem na cabeça dele. Que uma mentira. E a pior parte foram as mesmas perguntas. O que você fez enquanto eu estava fora? E começou o mesmo jogo. Quando ela entrou naquele quarto, quando ela procurou na casa dela, onde é que ela ia se apoiar com aquelas perguntas, ela não tinha o quarto da verdade. Ela não tinha um ambiente já montado que ela podia ficar ali e falar, olha, eu pequei. Nunca queira passar por uma coisa dessa. Nunca queira. De você ser o outro lado da coisa. Quando você ver o homem tremendo assim, aí você entende. Eu vou ter que me cuidar porque eu não quero ver a outra pessoa assim também. Destruída também. Mas se nós não começarmos a lidar com isto, nós vamos ser esses levianos que vamos falar de Deus com umas coisas sujas, um veneno ali no meio. E daqui a pouco vamos para lugar nenhum. Vai dar em nada. Porque a mentira, ela vai destruir tudo isso. Quantos de nós temos sonhos de nos tornarmos aquele grande homem? Aquela grande pessoa. Mas parece que eu vou primeiro me tornar esse grande para o Senhor, e depois eu vou começar a falar de verdade, vou arrumar o amigo, vou arrumar todas essas coisas. Depois, primeiro eu me torno grande. E, por incrível que pareça, nós vamos continuando com esses pecados ainda, indo para cima e voltando de novo para o mesmo estágio que nós estávamos. Porque é um crescimento aparente. Todas essas coisas minam, destroem a gente. Vai ficar estranho quando você começar. Você já imaginou se você não estou falando que você se o indivíduo é uma pessoa com sérios problemas nessas mentiras bem camufladas, e ele começar hoje a construir um quarto da verdade, as pessoas vão ficar surpresas. Talvez isso impede a pessoa de começar. Talvez ela vai ter que repensar. Eu prefiro que as pessoas fiquem surpresas. E eu começo agora a agir
da forma que o Senhor quer, mesmo que isso me corte. Mesmo que eu não vou ficar tão bonito. Uma pessoa cheia de cortes não fica tão bonito. Mas a consciência dele para com Deus está tranquila. Porque o que nos mata muitas vezes é, eu sei como é que está esse quarto. E é incrível que você muitas vezes não consegue lutar contra você mesmo. Isso vai te barrando. Mike Tyson, em Folha de Londrina, diz assim, todos nós conhecemos o Tyson uma vez. Biografia de Tyson. Não é um qualquer, nem entre gente famosa. Dificilmente entre campeões se encontram tantas condições e tantos altos e baixos. Montanha-russa que faz dessa trajetória tema digno de um grande romance ou de um filme épico. Vindo da miséria e da delinquência, Tyson subiu na vida à custa dos punhos. Tyson, o filme desfaz também, é um filme, não vou ler sobre o filme, senão vou perder meu tempo. É verdade. Pelo contrário, sabemos que pelo filme que Tyson assistia obsessivamente, filmes de lutas dos grandes pugilistas do passado, e Joe Louis, Muhammad Ali, era um estudioso do boxe e praticou, como poucos, até ser derrotado por um modo de vida incompatível com a carreira atlética. Tyson perdeu para si mesmo, para a vida promíscua, as drogas, o álcool e o próprio ego. Ai, que susto, pensei que eu tinha lido errado, porque alguém estava me acompanhando na leitura. Quem diria que Tyson, ascensão e queda de um campeão. Todos nós vimos notícias desse homem. Quando ele começou a viver uma vida incompatível à vida de atleta, foi todo aquele estudo que ele teve sobre o boxe, todo aquele empenho que ele teve para se tornar um grande campeão, levou ele à miséria, à prisão, levou ele à defamação, perdendo tudo. Quem diria que nós podemos ter começado uma carreira com Deus das melhores, como ele está querendo começar agora, está enfrentando, ele está aqui, e ele falou, me protejam se ela chegar aqui. E nós rimos junto com ele, nós nos sentimos encorajados com ele. E ele, agora, ele vai ter que começar também umas construções na vida dele. E esperamos que ele chegue ao final dessa construção, dessa obra, com todos as partes, os cômodos da vida dele, o melhor que ele possa fazer. Se nós não notarmos que nós também tivemos as mesmas coisas. A maioria aqui, para ser cristão, para seguir Jesus, nós temos a nossa história também. Nós temos as nossas lutas também. Nós tivemos os nossos começos. Igualzinho. Sabe quantas vezes já estivemos aqui? Quantas vezes ouvimos pregação durante a semana na nossa congregação? Quantas vezes uma pessoa dedicada estudou, se preparou para nos alimentar e nós estávamos lá famintos, anotando. Mas se nós não irmos lá com todas essas informações e colocar dia a dia uma vida compatível a essa decisão que nós tomamos, nesses detalhes mesmo. Porque a qualquer hora alguém vai perguntar para você, você fez isso? E você já vai começar a questionar. É se eu falar que sim? E se eu falar que sim? Fiz. Amor, você olhou para aquela mulher, não olhou? Não. E lá dentro está assim. Mas eu tenho que conservar esse relacionamento. Então eu vou dizer a mentira para colocar isso tudo em cima de uma base mentirosa. Levar minha esposa para um quarto mentiroso.
Eu vou falar a verdade até nisto. Então é melhor eu lidar com isso, para dizer a verdade, que não e não mesmo. Amém? Não sei se ninguém veio aqui para levar uma ideia de derrota. Quando nós lemos aquela eu ia ler Ananias e Safira, mas todos nós conhecemos. Atos capítulo 5, 1 a 11. Quando nós olhamos ali, como é que eles lidavam, os dois lidaram as coisas, mentindo. E justamente foi ali dito, por que você mentiu? Não dá para imaginar que, graças a Deus, o Senhor tem algumas pessoas que vão lá e nos desmascaram. Sabe? Que vão lá e, eu peguei você. Um dia um irmão estava num banheiro lá em Londrina, banheiro quer dizer que é homossexualismo, e ele já vinha um tempo já fazendo isso e ninguém sabia. E um belo dia ele foi pego. Um rapaz estava lendo as escrituras, tinha problema com a mesma coisa, de repente encontra ele lá. Que horror. Mas esse rapaz lê a Bíblia, ele faz isso e está praticando o homossexualismo lá. Que estranho. Ele vai lá na frente ainda e faz ceia muitas vezes. Ele continua lá ainda. Se arrependeu. Está lutando contra isso. Mas o Senhor estava sabendo e graças ao amor ele foi visto por alguém e ajudado. Às vezes nós não sabemos onde nossas mentiras vão levar. Mas a verdade pode nos levar num caminho muito bom, todo cortado, mas por um caminho que realmente é luz. Esquisito, mas é luz. E eu espero que a gente note isso, que às vezes nós estamos envolvidos com alguém que nós amamos, que nós gostamos, mas talvez ela não ama, ela não gosta da verdade, porque talvez ela não quer ser cortada. Talvez você convive com alguém que ela está indo bem com as mentiras que ela está fazendo, mas ela está indo longe do Senhor, está perdendo o melhor. Eu espero que quando você estiver nesta, você particularmente comece a lidar com seu quarto. Que você comece a ver nisso uma importância para você. Se nós vamos sair daqui com medo, vamos. Vamos continuar com medo de falar a verdade. Nós vamos sair daqui com vontade muitas vezes de dizer mentira, vamos. De continuar falso, escondido lá na nossa vida, vamos. Que nós não vamos querer começar a construir a nossa obra nesse quarto. Talvez chamar um amigo e dizer, olha, vou começar a construir isso aqui, tá? Fica sabendo disso. Mas se você encara que você está em obras, e verdade é uma coisa fraca ainda para você, a pregação é forte, a orientação muitas vezes é boa, porque essa contribuição que eles levaram lá também, era parcial, mas era boa, mas era mentirosa. Então eu espero que você comece a produzir essa obra da verdade. Não vai ser fácil, mas necessária. Não é simples, gente. Não é simples de jeito nenhum. E nós, se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos perceber como é complicado aproximar-se cada vez mais da luz. Deixar as pessoas entenderem o que essa área é na minha vida. Eu espero que Deus te abençoe na volta para casa. Não, vai ter mais uma daqui a pouco. Palestra, mas estou encerrando por aqui. E que você aprenda a respeito de verdade. Talvez vai aprender isso com as descobertas que vão saber a respeito de você. Mas eu espero que antes disso, você se exponha. Você começa a dizer, essa área aqui eu vou começar agora, ó.
De hoje em diante eu começo. É melhor. Todos vão se sentir melhor. Então, Deus que abençoe vocês.